Então, nós estamos no nosso terceiro encontro multidimensional, mês de julho, metade do ano, desligar das interferências e ativar a frequência do eu sou. Todos bem-vindos ao nosso encontro multidimensional. Multidimensionalidade, o que é um ser multidimensional? Então, estamos aqui, uma parte, né, do nosso eu, porque somos seres infinitos, muito maior do que imaginamos, e o que ainda nos limita, o que ainda nos bloqueia. Quais são essas interferências? Como desligá-las? E eu trago aqui, né, ativar a frequência do eu sou. A frequência ela já existe. Ela já é, sempre foi, é e sempre será. Ativar é um termo, né, uma palavra que na verdade é acessar e trazer aqui para a realidade do aqui e agora. Então esse é o tema. Porque ativar é como se aquilo não existisse ou aquilo tivesse longe, eu vou ativar ou está desligado. Na verdade, isso está presente. Agora eu estou experienciando, todo o meu ser está nesta frequência e vamos ver como que nós vamos perceber isso. Tudo bem, né, Clariana? Respira, perceba o campo, solta. Quando fazemos a respiração, soltamos mais uma vez. É amoroso, leve, solta devagar. Você entra em um estado que você se percebe, que você percebe a sua respiração. Entra e aquilo que eu solto. Para eu perceber a respiração, foi necessário uma condução e nós vamos dizer pare e perceba. Porque senão né, é um processo que a gente vai fazendo e a gente não percebe que está respirando, né? E essa respiração nos conecta a tudo, a essência, a vida. Mas não precisa de ficar falando ativa pulmão, coração bate, o sangue bombeia. Isso acontece e está presente no campo. Então vamos estar presente a esta informação. E é com esta frequência que nós vamos hoje trabalhar. Então você respirou, percebeu o campo, e aí eu digo: como que eu vou desligar daquilo que eu chamo de interferência, que é algo que eu não quero, que está me incomodando, que está na minha vida e eu não sei como desligar. Porém, eu percebo que me atrapalha. Como que você percebe? Olha para a sua vida e veja qual é a área que não está fluindo, porque é esse lugar que está pedindo para desligar. É cancelar? Na verdade, não vamos entrar em negação. Na verdade, o desligar é olhar para isso. Porque se eu rejeito algo, estejam bem presentes nisso. Se eu rejeito qualquer coisa na minha vida, em alguma área, aí eu digo, eu não gosto disso. Essa pessoa faz isso comigo e me irrita, me desestabiliza. Perceba, ao rejeitar isso, o universo não vai entender essa informação que você está desligando, porque você está enviando uma mensagem através de ondas, vibrações e frequências.
Então aquilo vai continuar no seu campo, porque em algum nível nós criamos isso. E o que que isso vai fazer? Interfere na minha vida? Isso interfere? Se estiver incomodando, está interferindo. Tudo aquilo que te incomoda interfere em algum nível. Hoje aqui, vamos receber esse tratamento. Está na permissão de desligar, ser bem sincero, né? E abrir e falar o que ainda me incomoda, me irrita, me angustia. E dar essa permissão desse desligar. Porque se está incomodando, por que está no campo? Porque o campo é meu, né? Você tem o seu campo. E nós aqui agora co-criamos um campo juntos. E agora a gente abre espaço para a multidimensionalidade, que são os tratamentos mais elevados. E eu posso escolher isso como um estado do ser. Ah, eu vou caminhar agora desta forma. Então percebe, se você está ligado nisso, que está incomodando, e isso não ressoa no seu campo, isso está sendo um espelho e está trazendo uma informação para você. Então, é essa pessoa, é esse lugar, é essa casa, é esse trabalho, ou é algo em mim? Se não está ressoando no campo, está pedindo para desligar. Mas desligar a tomada ali, tirar da tomada, como que eu desligo? Não coloque energia, não alimenta. Tudo aquilo que você alimenta cresce e expande. Então, essa frequência do eu sou, quando eu digo ativá-la, na verdade é acessá-la e trazer para a nossa presença, trazer para o nosso dia a dia, tornando a nossa forma de ser, é quando nós permitimos desligar tudo isso, não alimentando aqui. Isso requer o quê? Escolha. E muitas vezes, uma escolha diferente. Porque eu posso estar reclamando de uma pessoa, mas se a pessoa está na minha casa, ela está no meu trabalho, eu convivo com ela. E aí? Eu trouxe ela para o campo. Então ela é o quê? Se ela é o espelho de algo para ser curado e liberado em mim, porque eu não vou entrar em negação, porque negação só vai fazer a gente criar mais daquela mesma energia. Então ela está sendo ali um mestre para eu aprender mais de quem eu sou. Então, é esse estado do ser. Então, se eu tenho que conviver com tal pessoa e aquilo está mexendo, mexendo no meu campo, aí eu vou. Você pergunta, então isso faz que eu vibre como? Como que eu fico vibrando? E aí você imagina se tem uma pessoa, se tem um lugar, se tem algo no trabalho, que ao conectar com aquilo você pensa, gente, minha vibração mudou. E às vezes, gente, isso é bem expressivo, é bem forte. Pode dar calafrio, não ficar bem, resmungar. A sua vibração muda. E vibrar, frequência, é como nós começamos hoje, é como respirar. Então, o que que acontece? Eu posso. Outro exemplo de interferência, tá numa casa. E essa casa não é a que eu quero, não é a que eu gosto, né? E se essa pessoa talvez está na casa ou não, eu vou perceber, né? Vamos trazer duas formas aqui de analisar. Se a pessoa chega, a vibração mudou. Se a pessoa sai, aí fica em paz. Ou se a casa eu não tô em conexão com a casa, que é a casa que eu moro, mas eu escolhi aquela casa em algum nível. E aí eu falo assim, nossa, isso aqui me incomoda e reclama o tempo todo, você começa a vibrar. Isso são interferências. Isso aqui é no campo externo. Existe um mecanismo aí no inconsciente para que essas interferências cheguem na nossa vida, porque elas vão chegar aqui na realidade dessa 3D, desse mundo que nós vivemos.
As interferências vão chegar nas pessoas, no lugar que eu moro, na cidade, no meu trabalho, e vai mexer no meu campo. Vão apertar os gatilhos. Então, gente, frequência, isso é a forma mais fácil de se perceber. Então, como a gente trouxe aqui um exemplo, pessoa, vamos voltar. A pessoa chegou a, mudou minha vibração. Ai, eu não aguento. E começa, né? Você vê que, saiu, tô em paz. Ai, viaja. Ai, eu espero que não esteja aqui. Ou às vezes vai até num lugar e fala, espero que eu nem encontre. Então, imagina, você tem um campo. Cláudia, aí eu vou receber interferências? Gente, o tempo todo. O tempo todo. Aí você mora em um lugar e diz, eu não aguento mais esse lugar, mas tá aí, talvez há muito tempo. E aí você começa a perceber que você pode entrar em um estado de reclamação o tempo todo. E isso faz o quê? Com que a frequência cai. Então, perceba a sua vida, como que ela está fluindo. E você vai hoje sair daqui e lembrar o que você emana volta. Porque essa é a linguagem. O que você emana volta. Então, às vezes, eu tenho que enganar a própria mente, e por isso que a multidimensionalidade ela te traz para o coração sentir e perceber para que você esteja alinhado a ele, porque a mente vai ficar te puxando para que essas interferências entre e comece a interferir nas suas cocriações. Aí algo que era pequeno pode ficar grande. Aí você coloca uma energia aqui, vai colocando mais, e aquilo vai virando um filme, uma Netflix, porque você vai alimentando. Gente, outra forma de interferência, vamos trazer para o dia a dia. Conversas. Gente, anota isso e leva. Isso aqui te dá um salto quântico. Cláudia, conversa. As conversas te dão um salto quântico. Gente, isso é tão rápido, é a interferência mais contagiante e mais rápida no seu campo. Porque sem, você fala assim, ó, eu nem vi, aí você começa a falar aquilo. Aí começa a falar de pessoa, de situação, e às vezes nem é aquilo. Isso é uma interferência no seu campo. Mas às vezes a gente pensa, o outro fala, o outro tá falando. A interferência, desligar ela é soltar, é não alimentar. Como que eu faço isso? Estando presente. Perceba. Em alguns momentos, você vai escolher, às vezes não está perto de pessoa, não está em algum lugar. Em alguns momentos, você vai escolher e de forma sábia silenciar. Então, sorria mais. Aí você vai perceber como é que a sua vida vai fluindo a partir disso, porque tudo nós cocriamos. Não hoje aqui, mas né, em outro momento a gente aprofunda nisso. Essas cocriações, elas são inconscientes. E como que eu vou trazer ela para a consciência? Percebendo. Agora, aqui, nós estamos cocriando o nosso futuro, que é o amanhã. Mas ele não existe, porque é o agora. E o passado também já foi, então é o agora. E o que eu escolho cocriar com a ativação, mas na verdade é com a conexão da frequência do eu sou agora. O que eu escolho cocriar se eu estiver nessa frequência aqui do eu sou? Porque você alinhado com essa frequência, nada é impossível. As interferências é que causam as limitações, as barreiras. Estamos no meio do ano e perceba aí a sua vida. O que que você cocriou e no que você ainda está limitado? E o que que tornou uma barreira para você? Porque se você não ficar na sua presença, você vai perceber que essas frequências vão virar aqui um emaranhado. E aí você vai facinho para Matrix, para 3D, que são essas interferências o tempo todo. Eu trago da minha experiência, né? As pessoas chegam, porque quando eu tô aqui nessa casa, falam, não tem TV? Eu, não, não tem TV. Ué, na sua sala não tem TV? Não. Mas se eu for para outra casa?
Provavelmente não terá. E se tiver, é para um documentário ou algo que esteja, porque aquilo causa interferência no meu campo. Mas e o do outro? Aí é você que percebe o seu. Porque todas essas interferências, gente, de pessoas, de conversas, de lugar, elas emanam vibrações que vão conversar com o seu campo. E por que que é uma interferência? Porque está comunicando e está dando ruídos. Agora, se eu mudo, né? Eu desliguei, eu não alimentei isso aqui, isso não vai interferir. Então a comunicação é clara, a minha conexão comigo é clara. Por isso que a multidimensionalidade, em algum momento, te convida para uma certa solitude, que é uma conexão com você mesmo, para que nenhuma interferência te defina ou te influencie naquilo que não está em concordância com você. Percebe isso? E para isso faz-se necessário que você esteja muito presente, porque senão podem passar as portas abertas, as oportunidades, essas interferências elas podem deixar que você não enxergue. Então, como que eu libero e desligo e saio e solto? Aumentando a sua luz. E como que eu faço isso? Estando presente. Cláudio, o que acontece se eu aumentar a luz? Eu vou enxergar mais. Se eu desligar a luz aqui e tiver com palito, nossa, cadê todo mundo? Uma vela. Agora, se eu ligo, aí eu enxergo, aí eu enxergo, e aí eu enxergo o que está me travando. Quais são as interferências que estão no campo? Estão presentes a isso? Estão presentes? E aí você imagina como é que é seu dia, como é que as coisas acontecem e o quanto fica. Então, o segredo é presente consciente. E eu desligo dessa 3D. Eu desligando, eu estou abrindo aqui para a multidimensionalidade. Porque aí eu dou permissão para acessar mais de quem eu sou. Aí eu ativo a frequência do eu sou, que já existe em mim. Só que ela fica tão sufocada porque eu não olho para ela. Estão percebendo? Isso é uma mudança. Então eu vou precisar escolher. Eu desligar dessa 3D, que são essas interferências, o que que vai acontecer? Eu vou estar em luz, equilíbrio. Isso me dá liberdade para novas escolhas. Tudo aquilo, gente, que traz sombra, confusão, desequilíbrio, transtorno, tá te impedindo, tá te amarrando, tá te segurando. E o que que é essa multidimensionalidade? É você acessar quem você é, o seu potencial, as curas, as expansões, a conexão com a sua essência em um caminho amoroso. E aqui, à medida que eu vou falando, você vai aí percebendo a sua vida e já recebendo as frequências em sua casa, frequências elevadas, multidimensionais, que vão criando aí no seu campo novas conexões, novas sinapses, novos caminhos, novas alternativas, porque para tudo, gente, já existe uma solução. Para toda doença já existe a cura, ela já está lá. Mas por que que eu ainda estou aqui? Porque eu ainda não alinhei, eu ainda não equilibrei. E isso que acontece, esses transtornos, são gatilhos, né? E aí são também programações, microprogramações, né? Que a gente entraria nesse tema aqui e aprofundaria, para nos manter parados, para nós não expandirmos. Então, quando eu desligo essas interferências, significa que eu estou soltando, eu não estou colocando energia, eu não estou alimentando. E aí você fica na frequência da presença para enxergar.
E aí essas energias aqui, elas vão desfazendo, porque aquela pessoa não vai me incomodar mais. Ela é como ela é. E eu amo ela como ela é, porque ela porta uma essência divina como eu. Então, o que eu vejo nela existe em mim. E se ela faz algo, alguma coisa, tudo bem, é o jeito dela. Assim como eu tenho a minha forma de ser. E por que se essas pessoas forem pessoas pertos, né, da gente, que a gente tem que conviver? Qual a melhor forma? Não entre em negação, não rejeita. Olhe, gente, olhe e ame como elas são, porque essa é uma das leis do eu sou, o amor incondicional. Então, quando eu permito que tudo isso desfaça, né? Porque se eu ficar ligada nessas interferências, eu posso ter medo, aí eu fico apegada, medo de não ter dinheiro, medo de ficar doente, medo de tanta coisa, medo de ter crise, medo de ter. Porque você vai ligando nas interferências, gente, isso vai virando um emaranhado. E aí você apega naquilo. E aí você traz para conversa e fica, e alimenta. Imagina aí como é que eu vou acessar o eu sou? Como é que eu vou abrir campo? Porque se essas interferências estiverem tão presentes aqui, se eu falar assim, ah, eu sou paz, aí dentro de mim fala assim, paz, e dentro de mim tá vibrando outra coisa. Aí como que a frequência alinha? Porque sou eu que cocrio ela. Tá fazendo sentido para você? Olha o que nós estamos cocriando. Porque, gente, a multidimensionalidade, dimensões elevadas, frequências de luz, isso está em abundância o tempo todo. O que precisa para eu fazer isso? Muitos que estão aqui já são iniciados, já sabem o primeiro passo. Então eu vou para minha presença e faço já uma limpeza energética. Já libero essas microprogramações que é de estar irritada, de incomodar, daquilo, né? E você já vai limpando, porque aquilo é implantado para eu não estar na minha presença. Isso vai manter ou não no seu campo? É você que decide. Porque você tem livre-arbítrio. Você tem o poder e não tem nada, nada mais poderoso do que livre-arbítrio. Poder de quê, Cláudia? De escolher. Isso é muito poderoso. É, isso vai mudar a minha vida. Vai. É, isso vai mexer no meu campo. Vai. Porque você vai fazer novas escolhas. No campo familiar, no lazer, no do trabalho, aquilo vai mexendo no seu campo. Quando você tem uma ferramenta, uma iniciação, início de uma ação, você é um iniciado, né? Para quem está aqui pela primeira vez, tem o curso sim, né? Que você tem um iniciado. Então você já tem iniciação, o primeiro passo de uma ação, que é limpar e não conectar com isso. Não, não sei o que que é isso, não tem iniciação. Vá para a presença e se perceba. Como? Manter em luz. Isso vai te desligar do medo, vai te desapegar. Porque, gente, você pode estar apegado a uma interferência que não é elevada, que é negativa. Você pode, por medo, estar apegado a ela e ela interferir um tempo ou a vida toda. Por isso que os tratamentos multidimensionais, você coloca a intenção pura. É como você, por exemplo, pegar o seu carro e falar assim: como é que vai funcionar? Você põe a chave e liga. Se for de apertar, você aperta e ele liga e vai. Você não vai precisar saber o que que é o motor, onde é a gasolina e tal. Eu nem sou engenheira, né, mecânica de carro, eu nem. Isso é a intenção. Porque você não precisa ficar ali naquele como, como. Gente, o como é o universo. Percebe o quanto vocês, né, nós aqui precisamos baixar as barreiras para acessar esse lugar? Quantas curas, quantas liberações, quantos desligamentos?
Porque senão vai cair na rotina, no piloto automático e vai. E as interferências são várias. É um pensamento, é uma conversa, é a pessoa, é o lugar, é o trabalho, e aí vai. Desliga, solta, porque essas interferências são espelhos. Essa interferência está só me mostrando o que eu escolho curar em mim. Depois que passar a situação, que tudo isso foi, você vai e agradece, porque essa interferência, que é uma pessoa, a casa, o trabalho, fala: nossa, foi meu mestre, me ensinou a conectar com a minha essência. E aí vem o mais interessante: a sua vida muda, porque sua faixa vibratória mudou. Aí você abriu espaço para tratamentos multidimensionais, para conexões elevadas, para conectar com o seu eu superior, que já está na frequência do eu sou, que é como o anjo, né, de você mesmo, a sua parte mais elevada. E para quem não sabe, é o eu superior que te traz até aqui, porque ele é luz. De alguma forma, ele vai te conduzindo. Se você ouve uma mensagem, você conversa com alguém, não sabe por que está aqui. É o seu eu superior te direcionando e dizendo: existe algo para você aqui, que é libertador. Desligou das interferências, mudou a faixa. Então, vamos trazer aqui para essa realidade. Eu estou lá no meu carro dirigindo e eu quero ouvir algo. Então, se eu coloco lá numa rádio e aquilo tá em hertz, tá numa vibração, porque tem, né, aquela rádio vai ter que conectar lá com quem está emitindo aquela frequência. E aquilo ainda dá ruído, não fica direito. Gente, você não ouve a música, você não faz silêncio. Quem pode mudar aquilo? Eu. As outras frequências estão na rádio, disponível. E o que que eu posso fazer? Cocriar estar na outra. Então eu vou lá e acesso a outra. Isso é ativar o eu sou. Ele já existe essa faixa. Já está lá. E o que que está impedindo você de viver nessa frequência do eu sou? Que é aquela estação onde é suave a música, é compreensível, te traz bem-estar. O que que está te impedindo? Essas interferências, gente, elas te aprisionam, te bloqueiam, né? Alguns vão dar o nome de ciclo kármico, que aí você fica, está repetindo, repetindo, causa limitação. No eu sou, é conexão com a luz. Não existe, não existem, né, essas interferências. Cláudio, então vamos lá agora sentar e acessar o eu sou. E aí você senta, e aí você fala, né? Respira. Eu sou. Vamos trazer uma palavra bem expansiva. Aí você diz: eu sou abundante. Aí quando você diz isso, talvez a sua conta bancária não está tão positiva. Talvez as suas relações não estão tão saudáveis. Talvez você está num trabalho que não é tão abundante. Aí vai. Aí você vai começar. Aquilo ali vem como gatilho. Mas se é isso? Aí você não valida e não vibra, porque esses gatilhos, gente, eles são inconscientes. Por isso que para eu acessar o eu sou, faz-se necessário curas ancestrais de crenças, porque nós somos um sistema de crenças. Você é aquilo que você acredita. Cláudia, então precisa liberar, abrir espaço para quando você dizer aquilo vir como um mantra. Você já deu o salto quântico, você já está lá. E aí você diz: sou abundante, porque aí você entra na frequência. Eu moro em um lugar que o clima é bom, eu tenho alimento. Aí você vem para o estar agora, estar na presença.
eu estou saudável, eu tenho água, e aí você começa a acessar a frequência da abundância. Então percebe como que funciona? Entende o que é o autoconhecimento, autotransformação, autocura? E eu estou aqui agora como facilitadora do seu processo, facilitando a jornada na qual eu também permito estar. E vamos fazer um rápido aqui do eu sou? E olha se tem interferências no seu campo. O que que você escolhe para o próximo final de semana? Para a próxima semana? Para o próximo mês? Você vai cair nas interferências de lugares, de pessoas, de que todo mundo faz? Você está lá na 3D? Olhem para a sua vida. Seja sincero com você. Você está no poder máximo da cocriação, seja ela qual for. Porque senão, gente, a gente cai no, mas quando? Mas se eu tiver. Então, o que é uma interferência? Porque hoje eu trouxe esse tema. E eu disse: libere as interferências. Liberar é soltar. E o que é uma interferência? É apego? São conversas? É falar coisas que não gosto mais? É culpa? É, é eu ficar assim, mas se, é quando? O que que é uma interferência na sua vida? Qual é a interferência que mais te amarra, que mais te aprisiona, que te mantém no mesmo lugar? Isso tudo, gente, é para trazer a consciência do poder da abundância. Então, essas programações estão aí me definindo, me limitando, e, e é você estar tão presente para falar: eu não alimento mais isso. Então, eu vou silenciar. E aí eu cocrio o futuro estando presente no agora. E aí eu dou permissão, gente. Eu permito primeiro reconhecer quem eu sou. Aí eu reconheço o meu poder, o meu livre-arbítrio, porque evoluídos nós já somos. Eu já disse isso várias vezes. E agora eu aumento a luz, eu enxergo mais. E aqui os tratamentos vão acontecendo aí no seu campo, na sua casa. Vão abrindo janelas aqui mentais, que são sinapses, de algo que vai vindo como um download. Vai limpando a sua casa energeticamente, abrindo janelas, possibilidades, possibilidades. A vida é possibilidades. A vida é abundante. São possibilidades. Eu crio a minha realidade. Nós criamos a nossa realidade. Nós cocriamos esse encontro. Nós cocriamos a cura. Nós cocriamos tudo. É preciso que eu pare, respire, perceba e comece a escolher com o coração, sem imediatismo. Sabe aquela coisa imediata? Nossa, eu nem vi que eu comi muito. Eu nem vi que eu fiz isso. Você já percebeu isso na sua vida? Eu nem vi que eu fui lá, eu nem vi que, sabe, olha quantas coisas que a gente faz que a gente às vezes não vê. Em alguma situação ou outra vão aparecer coisas corriqueiras, mas levar isso para o estado do ser e aí sentiu com o coração, escolhe. Sentiu com o coração, escolhe. Todos têm a essência divina. Por que eu ainda não estou vivendo todo esse eu sou, toda essa unidade? Porque eu ainda estou dividindo, eu ainda tenho polaridade, certo ou errado. Eu estou no caminho certo, o outro está no errado. Por que que você não vai por aqui? E anotem, se alguém estiver anotando isso aí. Eu só tenho o poder de me autotransformar. O outro, ele é livre. Ele porta do mesmo poder de liberdade que eu porto. E quando eu me torno, eu emano uma frequência e contribuo para que o outro também faça as suas escolhas, as mais elevadas para ele naquele momento.
Se eu ficar no julgamento, gente, o tempo todo, me auto-julgando, por que que é isso, por que que é aquilo, e o outro, como que eu vou acessar o eu sou? Porque o eu sou é puro amor, é luz, é consciência. E eu estou nesse lugar, o salto quântico foi dado, aí eu vou para outra dimensão. Cláudia, o que que é ir para outra dimensão? É eu deixar esse corpo aqui e ir para outra dimensão é outra visão. Porque você vai cocriar a outra dimensão aqui, ó. Ai, quinta dimensão, acima, e o que é? É o que está dentro. Gente, dimensões é as dimensões do ser. Em qual dimensão você está? E o que te impede de ir para a próxima? Então, não entra em polaridade, não entra em separação. E hoje o que você vai levar aqui, o que muda esse nível de consciência é silencie e leve essa virada de chave. O eu sou é eu estar conectado, unido com a unidade. Aí eu sou junto com a unidade maior. E a unidade maior, ela é o quê, gente? Ela é a abundância. Ela é a frequência do amor. O eu sou, gente, é a frequência da criação. A frequência da criação não existe dor, não existe sofrimento. Se eu ainda experiencio isso, esse vazio, rejeição, separação, medo, em algum nível, é porque ainda estou separado. Cláudia, e o que eu faço estando aqui também, dando o próximo passo? Sobre o próximo passo, eu me aceito, eu me amo, eu me perdoo. Você entra na permissão. E quando você entra na permissão, na intenção mais pura, você transborda. Porque os seres de luz, eles estão aqui só esperando nós erguer a mão e dizer: estou pronta, estou pronto, eu recebo. Gente, isso vem como uma cascata de luz. Mas eu não paro. Eu fico nas interferências que me distrai. E aí eu fico vibrando o dia todo, a semana toda, talvez uma vida, aquilo que eu não quero. Aí eu adoeço, eu envelheço, eu desgasto. No eu sou, não tem limitações, não tem barreira. Então, se algo te incomoda, a voz do outro me incomoda, o jeito do outro me incomoda, a forma que o outro falou me incomoda, o outro sou eu. Nós estamos aqui e nós somos unidade. Então, o que está me incomodando tanto no outro é só uma parte minha que está pedindo para acolher de forma amorosa, aceitar. Por isso que é chamado fragmentos de alma. Em unidade, nós somos um. Cláudia, como que eu acesso isso? Aqui, ó, permitindo estar nessa unidade. E se vocês, né, perceberem a explosão quântica que acontece aqui, Cláudia, mas esse número de pessoas são essas que estão prontas, preparadas e escolheram. E aí você percebe que a cura de um é a cura de todos, porque o eu sou é em unidade com a fonte maior. Aí eu vou para esse lugar, o eu sou,
e vou me tornando, aí eu vou emanando, vibrando. E isso ressoa no meu campo e vai trazendo mais pessoas, situações, sincronicidades. E eu vou desligando aquilo que está pesado, que está denso. Aquilo vai ficando distante. Eu não consigo mais nem ver, nem pensar. Eu vou enxergando mais e eu vou entrando nessa conexão. Esse é o tratamento de hoje. Então, feche os olhos, vá para o coração, sinta essa respiração profunda, enche os pulmões e solta, soprando devagar. Mais uma vez, enche os pulmões e solta, soprando. Seu coração vai expandindo nessa luz translúcida, essa enorme luz do seu coração. E atravessamos esse portal dourado de luz, esse grande portal, onde tudo é luz, saúde, equilíbrio. E nós vamos adentrando esse portal, ouvindo cada batida do coração, desligando todas as interferências, todas as programações, reclamações, e vamos expandindo, entrelaçando com os seres de luz que nos traz as frequências mais elevadas no nosso coração, que transborda dessa luz, mágoas, tristeza, todas as interferências desligadas. E você vai entrando nesta linha do eu sou, dessa frequência, onde é puro amor, essência divina, onde a cocriação da pureza acontece o tempo todo. E eu vou sentindo parte, sentindo amado e amada, pertencido. E os tratamentos vão acontecendo, recebemos energeticamente esses tratamentos, os nossos corpos vão aquecendo, cada célula ativada por luz, e o campo expande, expande. E vamos nos vendo grandes, seres iluminados, portadores do puro amor, muito grandes. E não tem nada que nos apega a frequências baixas diante desse universo de abundância, prosperidade, alegria e profundo contentamento do ser, recebendo. Permitam receber. Isso é amoroso. Sentimos esse corpo novo, expandido, esse banho de luz, muita luz. Respira e solta.
Eu sou, o eu sou, a frequência elevada da luz, manifestando no seu ser, em comunhão, conexão, sentindo parte desse fluxo, esse fluxo contínuo, esse fluxo maior, lembrando quem eu sou, a essência da luz. E o seu coração se torna essa pura luz, expandida. O seu coração é pura luz e formamos um mar de luz, experiência do eu sou, na sua forma de ser e viver, na forma de ser, caminhar. Essa é sua essência, sua herança divina. Permita experienciar. E esse coração iluminado toma conta de todo o nosso ser. E vamos percebendo a nossa respiração nesse corpo, aqui e agora. Perceba a sua respiração. Respira com a batida do seu coração, sentindo o seu coração. Seu coração é luz, amor, alegria. E a nossa vibração muda, o nosso campo muda. Sentimos uma alegria que é de dentro para fora. Vão abrindo os olhos, agradecendo. Essa é a vibração que você emana, que você envia e que recebe essa leveza do ser. E vamos agradecendo, agradecendo. E eu agradeço a confiança e a permissão de todos vocês de estarmos aqui juntos e co-criarmos esse grande campo de luz entrelaçados com a multidimensionalidade. Uau, muito lindo. Muita gratidão.